livro de Jasher. Parte 18. Capítulo 63. Guerras e contendas das nações da África 2. E no ano de 93 morreu Levi, filho de Jacó no Egito. E Levi tinha 137 anos quando ele morreu. E eles colocaram-lhe um caixão. E ele foi dado nas mãos de seus filhos. 2. E aconteceu depois da morte de Levi, quando o Egito viu que os filhos de Jacó, os irmãos de José, estavam mortos, os egípcios começaram a afligir os filhos de Jacó e para amargar suas vidas desde esse dia até o dia de sua saída do Egito. E eles tomaram de suas mãos todas as vinhas e campos que José tinha dado a eles, e todas as elegantes casas em que vivia o povo de Israel, e toda a gordura do Egito. Os egípcios tomaram tudo dos filhos de Jacó naqueles dias. 3. E a mão de todo o Egito tornou-se mais pesada naqueles dias contra os filhos de Israel, e os egípcios injuriaram os israelitas até que os filhos de Israel estivessem aborrecidos em suas vidas por causa dos egípcios. 4. E aconteceu naqueles dias, no ano 102 de Israel ter ido ao Egito, morreu o rei Faraó do Egito, e Melou seu filho reinou em seu lugar. E todos os valentes do Egito e toda aquela geração sabia que José e seus irmãos morreram naqueles dias. 5. E outra geração levantou-se em seu lugar, que não tinham conhecido os filhos de Jacó e todo o bem que eles tinham feito a eles, e todo o seu poder no Egito. 6. Portanto, todo o Egito começou a partir desse dia para frente, a amargar a vida dos filhos de Jacó, e a afligi-los com todos os tipos de trabalho forçado, porque eles não tinham conhecido os seus antepassados que os tinham livrado nos dias da fome. 7. E isso veio também de Deus, para os filhos de Israel, para beneficiá-los em seus últimos dias, para que todos os filhos de Israel pudessem conhecer o Senhor Deus. 8. E para conhecer os sinais e poderosas maravilhas que o Deus faria no Egito por causa de seu povo Israel, a fim de que os filhos de Israel pudessem temer o Deus de seus antepassados, e andar em seus caminhos, eles e sua semente após eles todos os dias. 9. Melou tinha 20 anos quando começou a reinar, e reinou 94 anos, e todo Egito chamou seu nome Faraó após o nome de seu pai, como era seu costume fazer para cada rei que reinou sobre eles no Egito. 10. Nesse momento, as tropas do rei Angeias da África foram à terra Chitim como de costume para saquear. 11. E Zepo, o filho de Ulifaz, o filho de Esaú, ouviu seu relatório, e saiu para encontrá-los com seu exército e combateu-os na estrada. 12. E Zepo derrotou as tropas do rei da África ao fio da espada, e não deixou remanescentes deles, e nem mesmo retornou ao seu mestre na África. 13. E Angeias ouviu que Zepo, o filho de Ulifaz, tinha feito a todas as suas tropas, que ele tinha destruído, e Angeias reuniu suas tropas, todos os homens da terra da África, um povo numeroso como a areia do mar. 14. E Angeias foi a Lucus seu irmão, dizendo, vem a mim com todos os teus homens, e ajuda-me a derrotar Zepo e todos os filhos de Chitim que destruíram meus homens. E Lucus veio com todo o seu exército, uma força muito grande, para ajudar Angeias seu irmão, a lutar com Zepo e os filhos de Chitim. 15. E Zepo e os filhos de Chitim souberam disto, e tiveram muito medo, e grande terror em seus corações. 16. E Zepo também enviou uma carta para a terra de Edom, para Hadad, filho de Bedade, rei de Edom, e para todos os filhos de Esaú, dizendo, 17. Ouvi dizer que Angeias, rei da África, está vindo até nós com seu irmão para a batalha contra nós, e nós estamos com muito medo dele, pois seu exército é muito grande, principalmente porque ele vem contra nós com seu irmão e seu exército da mesma forma. 18. Agora, vem, portanto, e ajudem-me, e nós lutaremos em conjunto contra Angeias e seu irmão Lucus, e vocês assim nos salvarão de suas mãos, mas se não, saibam que todos nós morreremos. 19. E os filhos de Esaú enviaram uma carta para os filhos de Chitim e ao seu rei, Zepo, dizendo, nós não podemos lutar contra Angeias e seu povo, pois um pacto de paz existe entre nós, esses muitos anos, desde os dias de Bela, o primeiro rei, e desde os dias de José filho de Jacó, rei de Mitzraim, Egito, com quem nós lutamos no outro lado da Jordânia, quando enterraram seu pai. 20. E quando Zepo ouviu as palavras de seus irmãos, os filhos de Esaú, ele absteve-se deles, e Zepo ficou com muito medo de Angeias. 21. Angeias e seu irmão Lucus reuniram as forças, cerca de 800.000 homens,
contra os filhos de Chitim. 22. E todos os filhos de Chitim disseram a Zepo: peça por nós ao Senhor de teus antepassados, porventura ele poderá nos libertar da mão de Angés e seu exército, pois ouvimos que ele é um grande Senhor, e que ele livra todos os que confiam nele. 23. E Zepo ouviu suas palavras, e Zepo procurou a Deus e ele disse: 24. Deus de Abraão e Isaque, meus antepassados, neste dia eu sei que tu és um Senhor verdadeiro, e todos os ídolos das nações são vãos e inúteis. 25. Lembra-te agora neste dia de mim, de tua aliança com Abraão, nosso pai, que nossos ancestrais contaram a nós, e seja favorável a mim neste dia por causa de Abraão e Isaque nossos pais, e salva-nos das mãos do rei da África que vem contra nós a batalha. 26. E Deus ouviu a voz de Zepo, e teve em conta por ele devido a Abraão e Isaque, e Deus livrou Zepo e os filhos de Chitim das mãos de Angés e seu povo. 27. E Zepo lutou com o rei da África, Angés e todo o seu povo nesse dia, e Deus entregou todo o povo de Angés nas mãos dos filhos de Chitim. 28. E a batalha foi pesada para Angés, e Zepo derrotou todos os homens de Angés e seu irmão Lucus ao fio da espada, e caíram deles até a noite naquele dia, cerca de 400.000 homens. 29. E quando Angés viu que todos os seus homens morreram, ele enviou uma carta a todos os habitantes da África para virem a ele, para auxiliá-lo na batalha, e ele escreveu na carta, dizendo: todos aqueles que forem encontrados na África venham a mim de 10 anos e para cima, deixe todos eles vir até mim, e eis que se alguém não vir, ele morrerá, e tudo o que ele tem, com toda a sua casa, o rei irá tomar. 30. E todo o resto dos habitantes da África ficaram aterrorizados com as palavras de Angés, e lá saíram da cidade aproximadamente 300.000 homens e meninos, de 10 anos para cima, e eles vieram para Angés. 31. E no final de 10 dias, Angés renovou a batalha contra Zepo e os filhos de Chitim, e a batalha foi muito grande e forte entre eles. 32. E do exército de Angés e Lucus, Zepo enviou muitos dos feridos às suas mãos, cerca de 1.000 homens, e só Ziptar, o capitão do exército de Angés, caiu naquela batalha. 33. E quando Soziptar havia caído, as tropas africanas viraram as costas para fugir, e fugiram, e Angés e Lucus seu irmão foram com eles. 34. E Zepo e os filhos de Chitim perseguiram-nos, e eles os feriram ainda fortemente pela estrada, cerca de 200 homens, e entre eles estava Asdrubal o filho de Angés, que tinha fugido com a seu pai, e eles feriram 20 de seus homens na estrada, e escapou Asdrubal dos filhos de Chitim, e eles não o mataram. 35. E Angés e Lucus seu irmão, fugiram com o resto de seus homens, e eles escaparam e entraram na África com terror e consternação, e Angés temia todos os dias que Zepo, o filho de Ulifaz, fosse guerrear com ele. Capítulo 64. Zepo lidera um grande exército contra o Egito. 1. E Balaão filho de Beor foi naquela época com Angés na batalha, e quando ele viu que Zepo prevaleceu sobre Angés, ele fugiu de lá e veio para Chitim. 2. E Zepo e os filhos de Chitim o receberam com grande honra, pois Zepo conhecia a sabedoria de Balaão, e Zepo deu a Balaão muitos presentes, e ele permaneceu com ele. 3. E quando Zepo havia retornado da guerra, ele comandou todos os filhos de Chitim que foram à batalha com ele que fossem numerados, e eis que ninguém estava faltando. 4. E Zepo exultou por isto, e ele renovou seu reino, e ele fez uma festa para todos os seus súditos. 5. Mas Zepo não se lembrou de Deus, e não considerou que Deus o tinha ajudado na batalha, e que ele o tinha livrado a ele e a seu povo das mãos do rei da África, mas ainda andou nos caminhos dos filhos de Chitim, e os ímpios filhos de Esaú, para servir outros falsos criadores que seus irmãos filhos de Esaú tinham-lhe ensinado. Portanto, disse, dos ímpios vai adiante a impiedade. 6. E Zepo reinou sobre todos os filhos de Chitim com segurança, mas não conhecia a Deus, que o tinha livrado ele e a seu povo, das mãos do rei da África, e as tropas da África não vieram mais a Chitim para saquear como de costume, porque eles sabiam do poder do Zepo, que os tinha derrotado ao fio da espada. Assim Angés temeu Zepo, o filho de Elifaz, e os filhos de Chitim todos os dias. 7. Naquela época, quando Zepo havia retornado da guerra, e tinha visto como ele prevaleceu sobre todas as pessoas da África e os tinham ferido em batalha ao fio da espada,
Então aconselhou os filhos de Chitim a ir para o Egito lutar com os filhos de Jacó e com o rei Faraó do Egito. 8. Pois Zepo ouviu que os homens poderosos do Egito foram mortos, José e os filhos de Jacó estavam mortos, e que todos os filhos dos filhos de Israel permaneciam no Egito. 9. E Zepo considerou ir lutar com eles e todo o Egito, para vingar a seus irmãos os filhos de Esaú, a quem José e seus irmãos e todo o Egito haviam derrotado na terra de Canaã, quando eles foram enterrar Jacó em Hebrom. 10. E Zepo enviou mensageiros a Hadade, filho de Bedade, rei de Edom, e a seus irmãos filhos de Esaú, dizendo: 11. Vocês disseram que não iriam lutar contra o rei da África porque ele é um membro do seu pacto. Eis que eu lutei contra ele, e derrotei o seu povo. 12. Portanto, agora, eu vou lutar contra o Egito e os filhos de Jacó que estão lá, e vingar o que José, seus irmãos e antepassados fizeram-nos na terra de Canaã quando eles subiram para enterrar seu pai em Hebrom. 13. E se vocês estiverem dispostos a vir comigo a lutar contra eles, nós vingaremos a causa de nossos irmãos. 14. E os filhos de Esaú ouviram as palavras de Zepo, e os filhos de Esaú reuniram-se, um povo muito grande, e eles foram para ajudar a Zepo e os filhos de Chitim na batalha. 15. E Zepo foi a todos os filhos do Oriente, e para os filhos de Ismael com palavras como estas, e eles reuniram-se e vieram para ajudar Zepo e os filhos de Chitim na guerra contra o Egito. 16. E todos estes reis, o rei de Edom e os filhos do Oriente e todos os filhos de Ismael e Zepo o rei de Chitim, saíram e dispuseram todos os seus exércitos em Hebrom. 17. E o acampamento era muito grande, estendendo em comprimento a distância de uma viagem de 3 dias, um número de pessoas como a areia do mar que não pode ser contada. 18. E todos estes reis e seus exércitos foram contra o Egito na batalha, e acamparam juntos no vale de Patros. 19. E todo o Egito ouviu seu relatório, e eles também reuniram todas as pessoas da terra do Egito e de todas as cidades pertencentes ao Egito, cerca de 300.000 homens. 20. E os homens do Egito também foram aos filhos de Israel que estavam naqueles dias na terra de Gozém, para ir com eles e lutar contra esses reis. 21. E os homens de Israel reuniram-se e foram cerca de 150 homens, e eles foram à batalha para auxiliar os egípcios. 22. E os homens de Israel e do Egito saíram, com de 300.000 e 150 homens, e foram em direção aos reis para a batalha, e eles colocaram-se fora da terra de Gozém oposto a Patros. 23. E os egípcios não acreditavam em Israel para ir com seus soldados juntos à batalha, pois os egípcios disseram: talvez Israel não nos livre da mão dos filhos de Esaú e Ismael, porque eles são seus irmãos. 24. E todos os egípcios disseram aos filhos de Israel: permaneçam vocês aqui juntos em espera, e nós vamos ir e lutar contra os filhos de Esaú e Ismael. E se esses reis prevaleceram sobre nós, então vocês venham juntos sobre eles e ajudem-nos. E os filhos de Israel assim fizeram. 25. E Zepo, o filho de Ulifaz, o filho de Esaú, o rei de Chitim, e Hadade, filho de Bedade, rei de Edom, e todos os seus soldados e todos os filhos do Oriente, os filhos de Ismael, um povo numeroso como a areia, acamparam juntos no vale de Patros oposto a Taxipanches. 26. E Balaão, o filho de Beor o sírio, estava lá no acampamento de Zepo, pois ele veio com os filhos de Chitim para a batalha. E Balaão era um homem altamente homenageado por Zepo e seus homens. 27. E Zepo disse a Balaão: tente por adivinhação, saber quem vai prevalecer na batalha, nós ou os egípcios. 28. E Balaão levantou-se e tentou a arte da adivinhação, e ele era hábil no conhecimento disto, mas ele estava confuso e o trabalho foi destruído em sua mão. 29. E tentou novamente, mas não teve êxito, e Balaão desesperou-se e deixou-o, e não completou, pois isso veio de Deus, para fazer Zepo e seu povo cair na mão dos filhos de Israel, que tinha confiança em Deus, o Senhor de seus antepassados, em guerra. 30. E Zepo e Hadade colocaram suas forças na frente da batalha, e os egípcios foram sozinhos contra eles, cerca de 300.000 homens, e nenhum homem de Israel estava com eles. 31. E os egípcios lutaram contra os reis perto de Patros e Taxipanches, e a batalha foi grave contra os egípcios. 32. E os reis eram mais fortes do que os egípcios em batalha, e cerca de 180 homens do Egito caíram naquele dia, e cerca de 30 homens das forças dos reis,
e todos os homens do Egito fugiram de diante dos reis. Então os filhos de Esaú e Ismael perseguiram os egípcios, continuaram a feri-los até o lugar onde estava o acampamento dos filhos de Israel. 33. E os egípcios choraram aos filhos de Israel, dizendo: venham a nós e ajudem-nos, e nos salvem da mão de Esaú, Ismael e dos filhos de Xitim. 34. E os 150 homens dos filhos de Israel correram de seu posto aos exércitos dos reis, e os filhos de Israel choraram a Deus seu Senhor para livrá-los. 35. E Deus ouviu a Israel, e Deus entregou todos os homens dos reis em suas mãos, e os filhos de Israel lutaram contra os reis, e os filhos de Israel feriram cerca de 4.000 homens dos reis. 36. E Deus enviou uma grande consternação no acampamento dos reis, para que medo dos filhos de Israel caísse sobre eles. 37. E todos os exércitos dos reis fugiram de diante dos filhos de Israel, e os filhos de Israel seguiram-nos e continuaram a feri-los até as fronteiras da terra de Cuxi. 38. E mataram deles na estrada ainda 2.000 homens, e dos filhos de Israel nenhum caiu. 39. E quando os egípcios viram que os filhos de Israel tinham lutado com tão poucos homens contra os reis, e que a batalha foi muito grave contra eles. 40. Todos os egípcios ficaram com medo por suas vidas devido à forte batalha, e todo o Egito fugiu, cada homem, escondendo-se das forças da frente, e eles esconderam-se na estrada, e eles deixaram os israelitas lutarem. 41. E os filhos de Israel exerceram um golpe terrível contra homens dos reis, e eles voltaram depois que eles os tinham conduzido até a fronteira da terra de Cuxi. 42. E todo Israel sabia a coisa que os homens do Egito tinham feito, que eles haviam fugido na batalha e deixaram-os lutar sozinhos. 43. Assim, os filhos de Israel também agiram com astúcia. Quando retornavam da batalha, eles encontravam alguns dos egípcios na estrada, e feriram-os lá. 44. E enquanto eles os matavam, eles disseram-lhes estas palavras. 45. Portanto, vocês fugiram e nos deixaram, sendo poucos homens, para lutar contra estes reis que tinham um grande povo para nos ferir. Assim vocês pensam que possam livrar suas próprias almas. 46. E de alguns que os israelitas encontravam na estrada, falavam uns para os outros, dizendo: mate, mate, pois ele é um ismaelita ou um edomita, ou dos filhos de Xitim. E eles matavam, e sabiam que eles eram egípcios. 47. E os filhos de Israel fizeram estas coisas astuciosamente contra os egípcios, porque eles os tinham abandonado em batalha, e tinham fugido deles. 48. E os filhos de Israel mataram dos homens do Egito na estrada, cerca de 200 homens. 49. E todos os homens do Egito viram o mal que os filhos de Israel tinham feito a eles. Então todo o Egito temeu grandemente os filhos de Israel, pois viram seu grande poder, e que nenhum homem deles havia caído. 50. Então, todos os filhos de Israel retornaram com alegria para a estrada de Gozém, e o resto dos homens voltaram cada um a seu lugar no Egito. Capítulo 65. Os conselhos dos anciãos do Egito. 1. E aconteceu que depois passar estes fatos, todos os conselheiros de Faraó, rei do Egito, e todos os sábios reuniram-se e vieram diante do rei, e curvaram-se, e eles sentaram-se diante dele. 2. E os conselheiros e os anciãos falaram ao rei do Egito, dizendo: 3. Eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós, e tu sabes o mal que eles fizeram para nós na estrada quando voltaram da batalha. 4. E tu também viste seu forte poder, pois este poder deles é de seus pais, pois alguns homens foram contra um povo numeroso como a areia, e mataram-nos ao fio da espada, e de si mesmos nenhum caiu. Portanto, e se fossem mais numerosos, eles os teriam totalmente destruído. 5. Agora, pois, dá-nos conselhos do que fazer com eles, até que nós gradualmente os destruamos, para que eles não se tornem demasiado numerosos na nossa terra. 6. Pois se os filhos de Israel aumentarem na terra, eles vão se tornar um obstáculo para nós, em caso de guerra, se eles com sua grande força juntar-se a nossos inimigos, e lutar contra nós, irão destruir-nos na nossa terra. 7. Assim o rei respondeu aos anciãos do Egito e disse-lhes: este é o plano aconselhado contra Israel. 8. Eis que na terra temos Pitom e Ramsés, cidades não fortificadas contra a batalha. Cabe a vocês e nós construí-las e a fortificá-las. 9. Agora, portanto, vai e haja astuciosamente com eles,
E proclame uma voz no Egito e em Gozém sobre o comando do rei, dizendo: 10. Todos os homens do Egito, Gozém, Patros e todos os seus habitantes. O rei ordenou-nos a construir em Pitom e Ramsés e as fortificá-las contra as batalhas, que entre vocês de todo o Egito dos filhos de Israel e de todos os habitantes das cidades, que estão dispostos a construir conosco, devem cada um ter seus salários dados a ele diariamente na ordem do rei. Então, vão, reúnam-se e cheguem a Pitom e Ramsés para construir. 11. E enquanto vocês estiverem construindo, faça uma proclamação deste tipo em todo o Egito todos os dias com o comando do rei do Egito. 12. E quando alguns dos filhos de Israel vierem para construir com vocês, vocês devem dar-lhes seus salários diariamente por alguns dias. 13. E depois que eles estiverem construindo com vocês por seu salário diário, retirem-se deles diariamente um a um em segredo e, em seguida, vocês devem tornar-se seus mestres construtores e oficiais, e vocês devem deixá-los posteriormente para construir sem salário, e eles devem recusar. Então em seguida, forcem-nos com todo o seu poder a construir. 14. E se vocês fizerem isso, será bom para fortalecer nossa terra contra os filhos de Israel. Devido à fadiga da construção e do trabalho, os filhos de Israel irão diminuir, porque vocês irão privá-los de suas esposas dia a dia. 15. E todos os sábios do Egito ouviram o conselheiro do rei, e o conselho parecia bom em seus olhos, e aos olhos dos servos de Faraó, e aos olhos de todo o Egito, e eles fizeram de acordo com a palavra do rei. 16. E foram todos os servos do rei, e eles fizeram uma proclamação em todo o Egito, em Taxipanches e em Gozém e em todas as cidades que cercavam o Egito, dizendo: 17. Vocês viram o que os filhos de Esaú e Ismael fizeram para nós, que vieram à guerra contra nós e queriam destruir-nos. 18. Agora, portanto, o rei nos mandou fortificar a terra, para construir as cidades de Pitom e Ramsés, e a fortificá-las para a batalha, caso eles devam vir novamente contra nós. 19. Todo aquele que é do Egito ou dos filhos de Israel vieram para construir conosco, ele deve ter seu salário diário dado pelo rei, como seu comando para nós. 20. E quando o Egito e todos os filhos de Israel ouviram tudo que os servos de Faraó tinham falado, vieram os egípcios e os filhos de Israel para construir com os servos do Faraó, Pitom e Ramsés, mas nenhum dos filhos de Levi vieram com seus irmãos para construir. 21. E todos os servos de Faraó e seus príncipes vieram primeiro com dolo para construir com todo Israel como trabalhadores diários, e eles deram a Israel sua locação diária no início. 22. E os servos de Faraó construíram com Israel e foram empregados nesse trabalho com Israel por um mês. 23. E no final do mês, os servos de Faraó começaram a retirar-se secretamente do povo de Israel diariamente. 24. E Israel continuou com o trabalho, mas em seguida, receberam seu salário diário, porque alguns dos homens do Egito estavam ainda prosseguindo o trabalho com Israel. Assim, os egípcios deram a Israel seu salário, na ordem que eles, os egípcios seus colegas operários, também pudessem levar o pagamento por seu trabalho. 25. E no final de 1 ano e 4 meses, todos os egípcios tinham se retirado dos filhos de Israel, então os filhos de Israel foram deixados sozinhos envolvidos no trabalho. 26. E depois que todos os egípcios terem se retirado dos filhos de Israel, eles voltaram e tornaram-se opressores e oficiais sobre eles, e alguns deles ficaram sobre os filhos de Israel como mestres de tarefa, para receber deles tudo o que deram como pagamento de seu trabalho. 27. E os egípcios fizeram dessa maneira para os filhos de Israel dia a dia, afligirem seu trabalho. 28. E todos os filhos de Israel ficaram sozinhos envolvidos no trabalho, e os egípcios abstiveram-se de dar todo o pagamento para os filhos de Israel a partir desse momento adiante. 29. E quando alguns dos homens de Israel se recusaram a trabalhar por conta dos salários não estarem sendo dados a eles, então os exatores e os servos de Faraó oprimiam-nos e feriram-nos com golpes pesados e fizeram-nos voltar pela força, para trabalho com seus irmãos. Assim fizeram os egípcios a Israel todos os dias. 30. E todos os filhos de Israel tiveram muito medo dos egípcios por isso, e todos os filhos de Israel retornaram e trabalharam sozinhos e sem remuneração. 31. E os filhos de Israel construíram Pitom e Ramsés, e todos os filhos de Israel fizeram o trabalho. Alguns faziam tijolos e alguns edifícios,
E os filhos de Israel construíram e fortificaram toda a terra do Egito e seus muros. E os filhos de Israel ficaram envolvidos no trabalho por muitos anos, até que chegou a hora de quando Deus lembrou-se deles e levou-os fora do Egito. 32. Mas os filhos de Levi não foram empregados com seus irmãos do começo até o dia de sua saída do Egito. 33. Pois todos os filhos de Levi sabiam que os egípcios tinham falado todas estas palavras com dolo para os israelitas. Por conseguinte, os filhos de Levi abstiveram-se de aproximar-se do trabalho com seus irmãos. 34. E os egípcios não direcionaram sua atenção para que os filhos de Levi trabalhassem mais tarde, pois eles não tinham ido com seus irmãos no início, portanto os egípcios deixaram-nos em paz. 35. E nas mãos dos homens do Egito foram instruídos com severidade contínua os filhos de Israel naquele trabalho, e os egípcios fizeram os filhos de Israel trabalhar com rigor. 36. E os egípcios amarguraram a vida dos filhos de Israel com trabalho duro, na construção e fabricação de tijolos e também em todos os tipos de trabalho no campo. 37. E os filhos de Israel chamaram Melol, o rei do Egito, Meror, rei do Egito, porque nos seus dias, os egípcios tinham amargurado suas vidas com todos os tipos de trabalho. 38. E todo o trabalho dos egípcios fizeram os filhos de Israel, exigindo com rigor, para poderem afligir os filhos de Israel, mas quanto mais eles os afligiam, mais eles aumentavam e cresciam, e os egípcios ficavam espantados com os filhos de Israel. Capítulo 66. Faraó decretou a morte aos meninos nascidos em Israel. 1. Naquele tempo, morreu Hadad, filho de Bedade, rei de Edom, e Sonlá de Mesrecá, do país dos filhos do Oriente, reinou em seu lugar. 2. No 13º ano do reinado do rei Faraó do Egito, no ano 125 dos seus orlitas israelitas terem ido ao Egito, Sonlá reinou sobre Edom 18 anos. 3. E quando ele reinou, ele organizou seus exércitos para ir e lutar contra Zepo, o filho de Ulifaz e os filhos de Chitim, porque eles tinham feito guerra contra o rei Angeias da África, e eles destruíram todo o seu exército. 4. Mas ele não foi contra ele, pois os filhos de Esaú o impediram, dizendo, ele foi seu irmão. Então Sonlá ouviu a voz dos filhos de Esaú, e voltaram com toda a sua força para a terra de Edom, e não continuaram para lutar contra Zepo, o filho de Ulifaz. 5. E rei Faraó do Egito ouviu isto, dizendo, Sonlá rei de Edom, resolveu lutar contra os filhos de Chitim, e depois ele virá para lutar contra o Egito. 6. E quando os egípcios ouviram falar deste assunto, eles aumentaram o trabalho sobre os filhos de Israel, para que os israelitas não fizessem a eles como eles fizeram em sua guerra com os filhos de Esaú nos dias de Hadad. 7. Assim, os egípcios disseram aos filhos de Israel, apressem-se e façam seu trabalho e terminem sua tarefa, e reforcem a terra, pois que os filhos de Esaú vossos irmãos devem vir lutar, por vossa causa contra nós. 8. E os filhos de Israel fizeram o trabalho dos homens do Egito dia a dia, e os egípcios afligiram os filhos de Israel para diminuí-los na terra. 9. Mas quanto mais os egípcios aumentavam o trabalho sobre os filhos de Israel, assim os filhos de Israel aumentavam e se multiplicavam, e todo o Egito foi preenchido com os filhos de Israel. 10. E no ano de 125 da ida de Israel para o Egito, os egípcios viram que seu conselho não teve êxito contra Israel. Eles aumentavam e cresciam e o Egito e a terra de Gozém foram totalmente preenchidas com os filhos de Israel. 11. Então, todos os anciãos do Egito e seus sábios vieram diante do rei, e curvaram e sentaram-se diante dele. 12. E todos os anciãos e sábios do Egito disseram ao rei, que o rei possa viver para sempre. Tu nos aconselhaste contra os filhos de Israel, e nós fizemos de acordo com a palavra do rei. 13. Mas proporcional ao aumento do trabalho assim eles aumentam e crescem na terra, e eis que todo o país está preenchido com eles. 14. Agora, portanto, nosso Senhor e Rei, os olhos do Egito estão diante de ti para receber conselhos e tua sabedoria, em como podemos prevalecer sobre Israel para destruí-la, ou para diminuí-los da terra. E o rei respondeu-lhes dizendo, vocês deem aconselhamento neste assunto, para que nós possamos saber o que fazer a eles. 15. E um oficial, um dos conselheiros do rei, cujo nome era Iob, da Mesopotâmia, da terra de Uz, respondeu ao rei, dizendo, 16. Se agradar ao rei, ouça o conselho de seu servo. E o rei lhe disse, fale. 17. E falou Iob diante do rei,
os príncipes e todos os sábios do Egito, dizendo: 18. Eis que o conselho do rei dado anteriormente a respeito do trabalho para os filhos de Israel é muito bom, e vocês não devem remover o trabalho deles nunca. 19. Mas este é o aconselhamento pelo qual vocês podem diminuí-los, se parecer bom para o rei afligi-los. 20. Eis que nós temos temido guerra por um longo tempo, e dissemos: quando Israel se tornar fecundo na terra, eles irão tirar-nos da terra se uma guerra ocorrer. 21. Se agradar ao rei, que seja feito um decreto real, a ser escrito nas leis do Egito e não deva ser revogado, que cada criança do sexo masculino nascida dos israelitas o seu sangue deve ser derramado sobre o chão. 22. E fazendo isso, quando todas as crianças do sexo masculino de Israel tiverem morrido, o mal de suas guerras cessará, que o rei assim faça e envie para todas as parteiras hebraicas, e ordene-as neste assunto para assim fazerem. Assim isto agradou ao rei e os príncipes, e fez o rei de acordo com a palavra de Job. 23. E o rei mandou as parteiras hebraicas serem chamadas, nome de uma Sheprá, e o nome de outra Puá. 24. E as parteiras vieram diante do rei, e ficaram em sua presença. 25. E o rei disse-lhes, ao fazer o ofício de parteira para as mulheres hebraicas, e no parto, se for um filho, então vocês devem matá-lo, mas se ele for uma filha, então ela deve viver. 26. Mas se vocês não fizerem isto, então eu queimarei vocês e todas as suas casas com fogo. 27. Mas as parteiras temeram a Deus, e não ouviram o rei do Egito, nem suas palavras, e quando as mulheres hebraicas pariam, filho ou filha, então fazia a parteira tudo o que era necessário para a criança, e deixava-a viver. Assim fizeram as parteiras todos os dias. 28. E esta coisa foram ditas para o rei. E ele chamou as parteiras e disse para elas: por que vocês fizeram isto, e salvaram as crianças deixando-as vivas? 29. E as parteiras responderam e falaram juntas diante do rei, dizendo: 30. Ó rei, as mulheres hebraicas não são como as mulheres egípcias, pois todos os filhos de Israel são robustos, e antes de chegar a parteira já são nascidos, e para nós tuas servas, por muitos dias nenhuma mulher hebraica tem dado à luz diante de nós, pois todas as mulheres são suas próprias parteiras, porque elas são robustas. 31. Faraó ouviu suas palavras e acreditou nelas neste assunto, e as parteiras retiraram-se do rei, e Deus bem as tratou, e as pessoas multiplicaram-se excessivamente. Capítulo 67. O nascimento de Arão. 1. Havia um homem na terra do Egito, da semente de Levi, cujo nome era Arão, o filho de Queate, filho de Levi, filho de Israel. 2. E este homem tomou uma esposa, chamada Euquebede, a filha da irmã do pai de Levi, e ela tinha 226 anos de idade, e ele veio até ela. 3. E a mulher concebeu e gerou uma filha, e chamou o nome dela, Moroim, Miriam, porque naqueles dias os egípcios tinham amargurado a vida dos filhos de Israel. 4. E ela concebeu novamente e gerou um filho, e ela chamou seu nome, Arão, pois nos dias de sua concepção, Faraó começou a derramar o sangue das crianças masculinas de Israel. 5. Naqueles dias morreu Zepo, o filho de Ulifaz, filho de Esaú, rei de Chitim, e Aneas reinou em seu lugar. 6. E o tempo que reinou Zepo sobre os filhos de Chitim foi 50 anos, e ele morreu e foi enterrado na cidade de Nabna, na terra de Chitim. 7. E Aneas, um dos homens poderosos dos filhos de Chitim, reinou depois dele, e ele reinou 50 anos. 8. E foi após a morte do rei de Chitim, que Balaão, o filho de Beor, fugiu da terra de Chitim, e veio para Egito, para o rei Faraó do Egito. 9. E Faraó o recebeu com grande honra, pois ele tinha ouvido falar de sua sabedoria, e ele deu-lhe presentes e fez dele um conselheiro e o engrandeceu. 10. E Balaão habitou no Egito, em honra com todos os nobres do rei, e os nobres exaltaram-no, porque todos eles cobiçavam aprender sua sabedoria. 11. E no ano 130 de Israel ter ido ao Egito, Faraó sonhou que ele estava sentado no seu trono majestoso, e levantou os olhos e viu um homem velho de pé diante dele, e lá estavam escalas nas mãos do homem velho, como aquelas usadas por comerciantes. 12. E o velho tomou as escalas e pendurou-as diante de Faraó. 13. E o velho tomou todos os sábios do Egito e todos os seus nobres e grandes homens, e eles amarrou juntos e colocou-os em uma escala. 14. E ele tomou um cabrito de leite, e colocou-o em outra escala,
e o cabrito preponderou sobre todos. 15. E o faraó ficou espantado com esta visão terrível, porque o cabrito não deveria preponderar sobre tudo. E faraó acordou, e eis que era um sonho. 16. E faraó levantou-se de manhã cedo e chamou todos os seus servos e contou a eles o sonho. E os homens tiveram muito medo. 17. E o rei disse para todos os seus homens sábios: interpretem, peço-lhes o sonho que eu sonhei, para eu saber. 18. E o filho de Beor, Balaão, respondeu o rei e disse-lhe: isso não significa outra coisa, mas um grande mal que vai vir contra o Egito nos últimos dias. 19. Pois um filho nascerá de Israel que irá destruir o Egito e seus habitantes, e levará os israelitas do Egito com mão poderosa. 20. Agora, portanto, ó rei, dá-nos conselhos sobre este assunto, que você possa destruir a esperança dos filhos de Israel e sua expectativa, antes de surgir este mal contra o Egito. 21. E o rei disse a Balaão: o que vamos fazer para Israel? Certamente que depois de certo tempo que nós nos aconselhamos contra eles, não pudemos prevalecer sobre eles. 22. Agora, portanto, aconselha-nos também contra eles pelo qual nós possamos prevalecer sobre eles. 23. E Balaão respondeu ao rei, dizendo: vai agora e chame teus 2 conselheiros e nós veremos os seus conselhos sobre este assunto e depois falará a teu servo. 24. E o rei chamou seus 2 conselheiros, Reuel, o midianita, e Iobusita, e eles vieram diante do rei. 25. E o rei lhes disse: eis que os 2 ouviram o sonho que eu sonhei, e a interpretação. Agora, portanto, dê-nos conselhos e saibam, e vejam o que será feito para os filhos de Israel, para que nós possamos prevalecer sobre eles, antes que seu mal caia contra nós. 26. E Reuel, o midianita, respondeu ao rei e disse: que viva o rei para sempre. 27. Se parecer bom para o rei, que desista dos israelitas e deixe-os, não estenda a sua mão contra eles. 28. Pois estes são quem Deus escolheu no passado, e tomou como povo de sua herança de entre todas as nações e reis da terra, e quem estenderá sua mão contra eles com impunidade, e de quem seu Deus não os vingará. 29. Certamente tu sabes que quando Abrão desceu para o Egito, Faraó, o antigo rei de Mitzraim, viu sua esposa Sara, e levou-a como esposa, porque Abrão disse: ela é minha irmã, pois ele teve medo, devido aos homens do Egito matarem devido a sua esposa. 30. E quando o rei de Mitzraim tinha tomado Sara, Deus então feriu seu agregado familiar com pragas pesadas, até que ele restaurou Abrão sua esposa Sara. Então, ele ficou curado. 31. E Abimeleque, o Gerarita, rei dos filisteus, Deus puniu por causa de Sara, esposa de Abraão, e parou cada ventre desde homens a bestas. 32. Quando seu Deus veio a Abimeleque no sonho de noite, o aterrorizou a fim que ele se restaurasse Sara a Abraão, quem ele tinha tomado, e depois de todas as pessoas de Gerar foram punidas por causa de Sara, e Abraão orou a Deus por eles, e ele suplicou por eles, e ele curou-os. 33. E Abimeleque temeu todo este mal que veio em cima dele e de seu povo, e ele retornou a Abrão sua esposa Sara, e deu-lhe com ela muitos presentes. 34. Ele fez assim também para com Isaque quando ele tinha o tirado de Gerar, e Deus fez maravilhas para ele, que todos os cursos de água de Gerar secaram, e suas árvores produtivas não produziram. 35. Até Abimeleque de Gerar, e Uzate, um de seus amigos, e Pichol, o capitão de sua tropa, foram a ele e curvaram-se a ele no chão. 36. E pediram a ele para suplicar por eles, e ele orou a Deus por eles, e Deus ouviu a súplica e ele curou-os. 37. Jacó também, o homem simples, foi liberto por meio de sua integridade das mãos de seu irmão Esaú, e da mão de Labão, o sírio, irmão de sua mãe, que buscava sua vida. Da mesma forma da mão de todos os reis de Canaã que tinham chegado juntos contra eles seus filhos para destruí-los, e Deus os livrou de suas mãos, que viraram sobre eles e feriram-nos. 38. Certamente o antigo faraó, pai do teu pai, levantou José filho de Jacó sobre todos os príncipes da terra do Egito, quando viu sua sabedoria, pois, através de sua sabedoria ele livrou todos os habitantes da terra da fome. 39. Depois que ele ordenou Jacó e seus filhos a descer para o Egito, de forma que, através de sua virtude, a terra de Mitzraim, Egito, e a terra de Gozém pudessem ser livres da fome. 40. Agora, portanto,
se parece bom em teus olhos, deixem de destruir os filhos de Israel, mas se não for tua vontade que eles habitem no Egito, mande-os para fora daqui, para que eles possam ir para a terra de Canaã, a terra onde seus antepassados peregrinaram. 41. E quando o faraó ouviu as palavras de Jetro, ficou muito irritado com ele, e ele foi sem vergonha da presença do rei, e foi para Midian, sua terra. 42. E o rei disse a Iob, o Uzita, o que tu dizes, Iob? Qual teu conselho a respeito de Israel? 43. Assim trabalho, disse ao rei, eis que todos os habitantes da terra estão no teu poder, deixe o rei fazer o que parecer bom em seus olhos. 44. E o rei disse, Balaão, o que tu dizes, Balaão? Diga a tua palavra para que nós possamos ouvi-la. 45. E Balaão disse ao rei, de tudo o que o rei aconselhar contra Israel, eles serão livrados, e não poderás prevalecer sobre eles com conselho algum. 46. Pois se tu pensares diminuí-los pelo fogo flamejante, tu não poderás prevalecer sobre eles, pois certamente seu Deus livrou Abrão seu pai, de Ur dos Caldeus, e se tu pensares destruí-los com uma espada, certamente Isaque seu pai foi livrado disto, e foi um carneiro colocado em seu lugar. 47. E se com trabalho duro e rigoroso tu pensares diminuir a eles, tu não prevalecerás mesmo neste contexto, pois seu pai Jacó serviu Labão em todos os tipos de trabalho duro e prosperou. 48. Agora, portanto, ó rei, ouve minhas palavras, porque este é o conselho que é dado contra eles, e que tu prevalecerás sobre eles, e de que tu não deverás partir. 49. Se achares por bem, ó rei, deixar em ordem que todos os seus filhos que forem nascidos deste dia em diante, devem ser lançados na água, pois assim poderás tu limpar teu nome, pois nenhum deles, nem de seus pais, foram julgados dessa maneira. 50. E o rei ouviu as palavras de Balaão, e a coisa agradou ao rei e aos príncipes, e o rei fez de acordo com a palavra de Balaão. 51. E o rei ordenou que fosse emitida uma lei a ser feita em toda a terra do Egito, dizendo, cada criança do sexo masculino nascida de Israel a partir deste dia, deve ser lançada na água. 52. E Faraó chamou a todos os seus servos, dizendo, vão agora e procurem em toda a terra de Gozém onde estão os filhos de Israel e fazer com que cada filho nascido deva ser lançado no rio, mas cada filha vocês devem deixar viver. 53. E quando os filhos de Israel ouviram isto que ordenou o Faraó, para lançar suas crianças do sexo masculino ao rio, algumas pessoas separaram-se de suas esposas e outros aderiram a elas. 54. E daquele dia em diante, quando as mulheres de Israel que mantiveram-se com seus maridos, engravidavam, elas iam para o campo dar à luz, e elas davam à luz lá, e deixavam seus filhos sobre o campo, e retornavam. 55. E Deus, que tinha jurado a seus antepassados multiplicá-los, enviou um de seus mensageiros de ensinamento que estão no céu para lavarem cada criança na água, e ungir e enfaixá-las, e colocava em suas mãos duas pedras lisas, de uma dos quais sugava leite e da outra, mel, e ele fez seu cabelo crescer até os joelhos, pelo qual podiam cobrir-se, para consolá-los e para cobri-los, por causa de sua compaixão por eles. 56. E Deus teve compaixão por eles, e teve desejo de multiplicá-los sobre a face da terra. Ele ordenou a terra a recebê-los, para serem preservados nela até a época de seu crescimento, após o qual a terra abriu sua boca e vomitou-os de volta. E eles brotaram na cidade como a erva da terra e a grama da floresta, e eles voltaram cada um à sua família, e à casa de seu pai, e eles permaneceram com eles. 57. E os bebés dos filhos de Israel foram sobre a terra como a erva do campo, devido ao favor de Deus com eles. 58. E quando todos os egípcios viram isto, eles saíram cada um a seu campo com seu jugo de bois e seu arado, e eles araram a terra como se ara no tempo de semeadura. 59. E quando eles araram, foram incapazes de ferir os bebés dos filhos de Israel, então as pessoas multiplicaram-se extremamente. 60. E Faraó ordenou seus oficiais diariamente para ir para Gozém, e procurar pelos bebés dos filhos de Israel. 61. E quando eles procuravam e encontravam um, tomavam-no do seio da mãe pela força, e lançavam-no no rio, mas as crianças femininas deixaram com sua mãe. Assim fizeram os egípcios aos israelitas todos os dias. Continua.